Agora deu certo. Ah, agora deu certo. Agora eu acostumei. Esses recursos, quando começa a dar problema, outro dia eu tive uma maior dificuldade, que no judiciário também tem audiência que está sendo Gravado, né? gravada por esse sistema. Aí o pessoal não conseguiu ouvir meu áudio, eu tive que sair e entrar de novo, aí deu certo. Então tá bom, eu vou... Aí, Ana, eu vou compartilhar a tela, vou te pedir a gentileza, se alguma pessoa, algum colega fizer pergunta, ou mesmo... Quer dizer, a pessoa está sem áudio, aí você lê para mim, por favor? Veio sim. Tá ótimo. Aí eu vou compartilhar o exercício. Aparecendo aí para você? Tá sim. Tá. Bom, aí estou à disposição aí para as dúvidas aí. Então, nessa questão A, eu tive dúvida na oração 4, na 5, na 12 e na 13. Tá. Então vamos começar pela ordem, né? Número 2, você teve Número dúvida? 4. Na número 4? Isso. Bom, a questão da análise sintática, vocês têm que procurar seguir aquele método, sabe? Então, por exemplo, quando a gente olha assim, esse período, né? Porque normalmente nas gramáticas vão aparecer frases isoladas, né? Então é mais fácil. Quando aparece a análise do período ou da oração dentro do texto, então a gente assusta, porque tem muita informação, né? Então tem que seguir um método para facilitar. Aí qual que é o método? A número 4 está dentro desse período aqui. Aí o que você faz? Primeiro você identifica os verbos. Tá? A número 4 está aqui. Bom, aqui para trás não está marcado, então não precisa se preocupar. Então, ó, aqui eu tenho o verbo, era. Vou usar uma cor diferente aqui para ficar melhor. Depois eu tenho havia fugido. Tá? Então, naquilo que está marcado, o havia fugido aqui eu conto como uma oração só. Porque na morfologia, o que eu tenho? Verbo auxiliar e verbo principal. Para morfologia tem dois, mas para sintaxe, eu conto uma oração só. Tá bom? Tá bom. E aqui eu tenho outra oração. Então eu identifico o verbo, os verbos, né? Depois eu identifico o quê? Conectivo. Então tá aqui, ó. É o quê? Tá? Então, primeiro o verbo, depois conectivo. Depois o que eu faço? Eu separo a oração. Onde começar o conectivo, começa a outra oração. Tá bom? Então, aqui, ó. Separa aqui. Por que eu falei para vocês em outras aulas que a chave dessa matéria é o estudo dos conectivos, né? Esse que é a conjunção integrante. Olha só. Essa é a classificação morfológica dele. Ele é conjunção integrante. Só por essa palavrinha aqui, eu já vou saber o quê? Grande parte da resposta. Porque a conjunção integrante, ela introduz que tipo de oração? Oração
subordinada, substantivo. Entendeu a importância dos conectivos? Entendi. Então, aqui eu já tenho grande parte da resposta. Ó. Essa número 5, ela vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva. Se ela é subordinada, se a 5 é subordinada, se eu tenho uma subordinada, eu tenho que ter uma principal. Então, a 4 é a oração principal. Entendeu? Então, Você pode repetir essa parte da oração principal? repito sim. Olha só. Se a número 5 ela foi introduzida por um conectivo subordinativo, né? Que tipo de conectivo que é esse? Conjunção integrante. É o que com valor de uma afirmação. A informação inicial era essa. Então, se o que é uma conjunção integrante, ele vai introduzir que espécie de oração? Oração subordinada. Substantivo. Então, já tem, só por essa palavra aqui, já metade da resposta. Né? Nós vimos o quê? Se eu tenho uma oração subordinada, ela tem que estar subordinada o quê? A uma principal. Antes dela, eu tenho que ter uma principal. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, a número 4, ela é principal. E como que eu sei que a 4 também ela é principal? Porque ela não vem, tá vendo? Ó, introduzida. Por nenhuma informação anterior? Então, aqui, ó. A 4 é essa aqui, ó. Porque aqui eu tenho outra oração, tá vendo? Ó? Quando a polícia militar foi acionada é outro verbo. Então, eu tenho outra oração. Eu não marquei essa, então não é para analisar. Essa oração aqui, a informação inicial era: apareceu algum conectivo introduzindo aqui a oração, subordinando essa oração? Não. Não tem. O A é artigo, tá vendo? Então, a oração 4, ela é o quê? Principal. Como que eu sei que ela é principal? Por duas razões. Primeiro, ela não é introduzida por conectivo subordinativo. Não tem. Tem o A aqui, que é artigo. Não é conjunção. E eu sei também pela análise da oração seguinte. A 5 ela é introduzida por um conectivo subordinativo. Então, ela é oração subordinada. Se ela é subordinada, a subordinada e principal é como se fosse dois irmãos gêmeos, entendeu? Um vem junto do outro. Né? Entendi. Então, se a oração subordinada é a segunda, a principal é a primeira. Ou pode acontecer o contrário, né? Nas orações substantivas, vai ser essa ordem aqui. A principal vem primeiro, depois a subordinada vem em segundo. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Nada. Então, a 4 ela vai ser o quê? Oração principal. Ok. E a 5 vai ser o quê? Oração subordinada, substantivo. Só que a substantiva, ela tem as subclassificações dela, né? Tá bom? Tá bom. Então, para você classificar a 5, aí você tem que analisar a oração 4. Aí você começa analisando a 4. Então, por exemplo, a informação inicial era.
Tá? Qual que é o sujeito do verbo era? Qual que é? Nessa oração 4, qual A que é o sujeito? informação? Isso, a informação inicial. Entendeu? Entendeu? Então, na 4, eu tenho sujeito, a informação inicial, o verbo era. Esse verbo, sintaticamente, qual que é a análise dele? O verbo era. É transitivo indireto, verbo de ligação. Ai, professor, não sei. Não? Olha só. O verbo ser, o era é a conjugação do verbo ser, né? É um verbo de ligação. Lembra, por exemplo, se eu falo assim, Ana é aluna do IFMG, tá? Uhum. A função do é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Essa é a função do verbo de ligação. É fazer a ligação entre um termo, que é o sujeito, e um atributo desse termo, que é a aluna do IFMG. Tá bom? Entendi. Então, é como se eu dissesse assim, estabelece uma relação de igualdade, A igual a A. Ana Tá. igual aluna do IFMG. Entendi. Então, olha só, na oração principal aqui, o que, que eu tenho? Sujeito à informação inicial, o era é o verbo de ligação, esse verbo aqui. Agora, está faltando o quê? O predicativo do verbo, não é? Ele está na oração 4? Acho que não. Não, não está aqui. Se ele não está aqui, ele está onde? Ele está na oração 5. Então, essa oração 5 vai exercer qual função? Oração subordinada substantiva, ela funciona como o quê? Predicativo. A informação inicial, igual, que o motorista havia fugido do local. Entendeu o raciocínio? Entendi. Obrigada. Deu uma travada aqui. Você falou alguma coisa, professor? Ah, travou? Acho Não, que eu foi te a internet. perguntei. Ah, tá. Tudo bem. Qual outra? Era a 12 e a 13 da questão A. A 13. A 12 e a 13. Ah, tá. Bom, 12. Aí tá nesse parágrafo aqui. Tá? Deixa eu só dar uma apagada aqui, porque senão fica tudo embolado aqui, né? Só apagar aqui para poder te explicar melhor. Bom, ótimo. Então, olha só. Sempre tem que usar o método aí, né? 12. 12 e 13. Então, é esse período aqui. Tá tudo marcado. Então, qual que é o método? O que que eu tenho que fazer primeiro? Tem Identificar que os verbos. identificar. Isso que eu ia falar. Isso.
Então, tem que identificar os verbos. Se eu não fizer isso, eu não consigo resolver, entendeu? Então, ó, foi retirado. Então, vou colocar aqui. Oração A. Oração B. Então, separei os verbos. Eu já sei que nesse período, do último parágrafo, eu tenho duas orações. O segundo passo é fazer o quê? Identificar o quê? Os termos ligantes? Oi? Os termos ligantes? Os termos. Ligantes. Isso. Os conectivos, né? Que estiverem ligando oração. Tá? Qual que eu tenho tá ligando aí? A oração A com a oração B. O I? O I. Perfeito. Então, olha só. Então, eu tenho aqui uma conjunção. Essa conjunção, nós estudamos na Conjunção frase. aditiva. Oi? Conjunção aditiva. Perfeito. Ela tá somando, é aditiva. E ela é coordenativa. Lembra? Uhum. Coordenativa. Então, olha só. Então, aí eu identifiquei os verbos, identifiquei o conectivo, aí separa as orações. Onde começa o conectivo, começa a oração B. Então, olha só que interessante. Pelo conectivo aqui, eu já sei a espécie de oração 13 aqui. Se o conectivo é coordenativo, a 13 vai ser o quê? Oração o quê? Coordenativa? Isso. Então, ó, a oração 13 ela vai ser oração coordenada, sindética, né? Uhum. Sindética aditiva. Vamos abreviar. Oração coordenada, sindética aditiva. Tá bom? Tá bom. Se a 13 é coordenada, a 12 também é. a 12 também é. Só que a 12, olha só, o início dela aqui, há algum conectivo aqui? Não. Não, nem expresso, nem subentendido. Não tem nenhum. Então, eu não tenho conectivo coordenativo aqui. Então, a número 12, ela vai ser oração coordenada, o quê? Achei que era esse principal. Não, que olha só, lembra o seguinte, para eu ter principal, eu tenho que ter subordinada. Ah, tá. Entendeu? Beleza. Uhum. Aqui, ó. Olha o esqueminha aqui embaixo, ó. Se eu tenho subordinada, eu tenho principal. Se eu tenho principal, eu tenho subordinada. Vou anotar. Tá? Agora aqui eu não tenho, porque isso é importante ficar claro. Porque em alguns livros, algumas gramáticas, o pessoal define assim, o que é oração principal? É aquela que tem um sentido principal. Essa é uma definição errada, porque não tem nada a ver com sentido. Isso tem a ver com sintaxe, com a estrutura da frase, como ela é estruturada, como ela é organizada. E o que define isso é o emprego ou não dos conectivos. Então, essa número 12, ela vai ser o quê? Coordenada, oração coordenada, assindética.
ela está coordenada à outra. Qual que é o teste? Eu poderia colocar ponto final aqui, no 12? Poderia. Poderia, entende? Com a oração principal, você não pode fazer isso. Olha aqui no parágrafo anterior. Eu poderia colocar ponto final aqui? Não, ia ficar sem sentido. Entendeu? Uhum. Então, a oração coordenada, uma não depende da outra. Fazendo um desenho é o seguinte, ó, coordenação eu tenho isso aqui, ó. Elas estão no mesmo nível, tá? Coordenação. Agora, quando eu tenho oração principal, o desenho é esse aqui, ó. Subordinada. Oração subordinada. O próprio prefixo já indica isso, ó. Coordenada. Uma ao lado da outra. Uma não depende da outra, sintaticamente. Na subordinação, né? Prefixo sub é abaixo de, tá vendo? Essa aqui depende da outra. Entendi. Ficou claro? O Arthur Félix perguntou, no título, então, seriam também coordenadas? Ah, então vamos olhar. O Arthur? Isso. Ah, nessa aqui, né? Homem passa mal. Isso. Uhum. Olha só, Arthur. Mesma coisa. Então, eu sempre tenho que, primeiro, identificar os verbos, né? Que aí eu sei que eu tenho oração 1. E aqui eu tenho outro, ó. Outro verbo. Oração 2. Então, identifiquei os verbos para saber quantas orações eu tenho. Aqui eu tenho período, gente? Nesse título aqui, eu posso afirmar que eu tenho período? Acho que pode. Não posso. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não tenho sinal de pontuação, tá vendo? Ah, tá. Lembra disso? É o conceito de período. É essencial que eu tenha um sinal de pontuação, né? Para eu ter período, quais são os requisitos, né? Do período. Eu tenho que ter um sentido completo. Completo. Eu tenho que ter pelo menos um verbo, mais sinal de pontuação, né? E não é qualquer sinal. É ponto final, reticências. Como é uma notícia, não só no gênero notícia, né? Normalmente, título e subtítulo, nós não pontuamos no final. Não há pontuação. Então, não vou ter período. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma frase verbal, né? Uma frase verbal. Eu tenho um enunciado com verbo de sentido completo. Tá? Mas voltando aqui. Então, identifiquei os verbos, tem duas orações. O próximo passo qual que é? É os conectivos. Isso. Conectivo que tiver ligando oração ou iniciando, né? Eu tenho o i aqui, ó. Conectivo. Então, o conectivo é importante para separar as orações. E para identificar o tipo de oração, né? Qual que é a espécie de oração.
Então, olha só. O homem passa mal. Esse conectivo, qual que é o valor semântico dele? É de adição? Ou é de oposição? O que que ele é? Ele é aditivo. Aditivo, né? Homem passa mal e aconteceram duas ações, né? E bateu o carro. Está adicionando aqui. Então, pelo conectivo, eu já vou saber que a oração 2, ela vai ser o quê? Coordenada. O quê? Aditiva. Aditivo. É. Isso. Coordenada. Esquecemos de um termo aqui, sindética, né? Ah, era isso que eu tava dando uma olhada. Coordenada, sindética, Aditiva. aditiva. Então, a 2 é coordenada sindética aditiva. Logo, a 1, uma coordenada se coordena a outra, né? A 1 vai ser o quê? Coordenada assindética? Isso, oração coordenada assindética. Porque o A, já falei para vocês, né? Esse prefixo é o mesmo que tem na palavra ateus, ateu, né? O A significa negação, né? Oração coordenada assindética é sem conectivo. Ela não é iniciada por conectivo. Foi o João Vitor? Foi o Arthur que perguntou. Arthur. O Arthur aí entendeu a explicação? Sim, ele falou que sim. Agora, é importante vocês entenderem o seguinte. Para que serve? Qual que é a função de saber essa matéria, né? A função dela é na hora da revisão do texto. Para você saber... Então, olha só escrever aqui, né? No processo de produção de texto, é um processo. Então, ele depende primeiro de leituras sobre o assunto, para eu ter o quê? Ideias. Depois eu venho com rascunho. Depois eu tenho a parte da revisão. E, por fim, da edição. Então, para haver produção de texto de qualidade, eu tenho que passar por essas etapas. Então, você saber essa estrutura das orações, ela vai ser importante aqui, ó, na revisão de texto. Na hora que o texto já está pronto, o rascunho, eu vou analisar. Os meus períodos estão bem construídos? Não é? Eu construí um período lá. Tem oração principal, coloquei ponto final. Não, peraí, ué. Se tem oração principal, tem que ter subordinada. Entendeu? Então, essa teoria ela é aplicada aqui, ó, na revisão. Né? Professor, você pode fazer a 10? A oração 10? A 10. Isso. Vou voltar aqui. Ah, tá. A 10 está aqui, ó. Com dores no joelho e na coluna, o homem recusou atendimento médico. Bom, qual que é o verbo aí? Qual que é o verbo? Tem recusar.
Só, né? É, acho que só. Não tem outro verbo, né? É claro que, olha só, tudo vai depender da teoria que a gente usar, né? Na teoria da análise sintática tradicional, não tem outro verbo aqui. Agora, eu falei daquele linguista norte-americano, um dos maiores linguistas do mundo, né? Chomsky. Dentro da teoria dele de sintaxe, ele fala: nós temos em todo o texto uma estrutura de superfície, aquilo que está expresso no texto. E tem uma estrutura profunda, né? É claro, se nós fôssemos, dá para inferir uma oração aqui, ó, né? Porque estava com dores no joelho e na coluna, o homem recusou. Não é possível? Sim. Tá? Mas para a teoria tradicional da gramática normativa, só tem um verbo aqui. Ótimo. Essa oração, esse período, ele veio aqui isolar, tá vendo? Eu tenho um período aqui, ó. Ponto final. Não tem outra oração. Eu não posso falar que essa 10 é oração subordinada, porque aí eu teria que ter, no mesmo período, uma principal. Não tem. Então, ela só pode ser o quê? Não pode ser subordinada, porque não tem uma principal. Não pode ser principal, porque não tem uma subordinada. Então, o que vai ser a 10? Oração coordenada. O Arthur colocou que ela vai ser oração coordenada, acho que é aditiva, assindética, não sei. Ele colocou OCA no chat. Não. Arthur, né? O Arthur, Uhum. não. Olha só. Esse com aqui, Arthur, esse conectivo, ele não está ligando a oração, porque só tem uma. Esse conectivo, ele está relacionado a dores, com dores, tá? Ele não está iniciando oração. Ele não está ligando, né? Desculpa, oração. Ele está iniciando, mas ele se refere a dores, ao substantivo dores. Com dores. Olha só. O com está ligado a dores e está ligado à coluna. Eu acho que A de assinética. Isso. Então, essa 10 é oração coordenada assindética. Ela não está ligada, ela é independente e ela não tem conectivo ligando ela a outra oração. O conectivo com, ele não está ligando a oração, ele está ligando o dores, né? Dores e coluna. Tá entendido? O Arthur entendeu? Eu não estou vendo o bate-papo aí. Entendeu? Mas, por exemplo, na 11, então, que ela começa de que ela não vai seguir a mesma regra, né, que essa 10. A 11? É, que ela começa de que o motorista. Ah, deixa eu dar uma apagada aqui, porque... Peraí. Eu estou tentando apagar. Deu uma travada aqui no Word. Mas aí é o seguinte. Deixa eu ver se com a caneta aqui vai. Não. Agora foi.
É a 12, né? Que vocês falam? Não. É a 11, eu acho. A 11, tá. Apagar aqui, senão fica... Nosso quadro fica confuso, né? A 11. Ótimo. Vamos ver aqui. Ó, só foi marcada essa aqui, ó, de que o motorista tivesse feito, né? Esse período aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Mesmo processo, ó. Verbo. Tivesse feito. Não é isso? Considera uma oração aqui, ó. Uma oração aqui. Não havia. Havia. Verbo. Então, eu tenho... Então, oração 2. Oração 1. Identifiquei os verbos. Agora, o que eu tenho que fazer? Identificar os conectivos. Conectivo. Então, olha só. Aqui eu tenho um conectivo aqui, ó. Tá vendo? Vamos mudar a cor aqui. O Arthur disse que colocou nessa oração subordinada competitiva nominal. Perfeito. Ele tem razão. Porque olha só. Olha o conectivo aqui, tá vendo? Separa a oração aqui, ó. De que? Esse que é a conjunção integrante. Introduz que tipo de oração? Ó. Esse que é a conjunção integrante. Introduz que espécie de oração? Oração subordinada substantiva. Tá? É o que com valor afirmativo. Aí é o seguinte, ó. Na oração 1, não havia suspeita de alguma coisa. Suspeita é nome ou é verbo? A palavra suspeita. É nome? É um nome, é um substantivo, né? É um nome. Nome. Então, olha só. Essa oração 2, ela completa o sentido do nome. Desse nome aqui, ó. Ainda segundo a PM, não havia suspeita. Tá vendo? Nós estudamos a verbos transitivos e a nomes transitivos, que exigem complemento. Porque tem sentido completo? Suspeita. Se eu parasse aqui, ó. Ainda segundo a PM, não havia a suspeita. Não, não teria. Não. É um nome. Sentido. Tá vendo? É um nome que exige complemento. Uhum. Complemento tá na oração 1? Não. Tá na oração 2. Então, essa oração 2 é oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Por isso que tem a preposição, tá vendo? O dia aqui, né? Porque esse nome exige a preposição. Suspeita de alguém, de alguma coisa, né? Entendi.
Eu acho que na questão lá era só isso, ninguém mandou mais nada no chat. Não, né? Não. Ah, então tá bom. É, em alguma outra questão aqui? Na Para questão baixo? B, na 2 e na 5 eu tive dúvida. Na 2. Vamos lá para 2. Identifique Identifique o período entre as opções abaixo, cuja construção se resuma a uma oração principal e uma oração subordinada substantiva subjetiva. A subjetiva que exerce a função de sujeito. Tá bom? Então, você tem que marcar dessas letras onde que tem uma oração principal mais uma oração subordinada substantiva subjetiva. Qual que você achou que é? Ai, na verdade, eu nem cheguei a marcar. Eu fico com Ah, bastante dúvida. entendi. Então, aí é o seguinte. Na letra A, então, segue o processo, né? Primeiro, identifica os verbos. É, ter, né? Só que não apareceu o conectivo, né? Quando eu tenho oração, nós vimos isso na aula passada, que eu posso ter oração desenvolvida quando aparece o conectivo explícito, ou oração reduzida, quando eu não uso o conectivo. Mas aí o que, que eu faço? Ó? Eu tenho duas orações. Vou separar aqui. Ó. É importante, é uma, ter humildade é outra. E aí, o que, que eu falei para vocês? Nas orações substantivas, para facilitar, vocês substituem a oração inteira pelo isso. Tá? Fazem essa permuta só para facilitar. Então, na letra A análise seria essa aqui, ó. É importante. Eu vou substituir a oração 2 pelo isso. É importante isso. Tá? Que aí eu reduzo o número de palavras. É importante isso. Então vai ficar mais fácil a minha análise. Né? Agora eu tenho uma estrutura mais simples para poder analisar. Então, olha só, o que, que eu tenho aqui? Esse verbo é, sintaticamente, que tipo de verbo que é esse? Esse verbo é, sintaticamente, o que, que ele é? Nós vimos lá em cima o verbo é, né? Verbo ser. Qual que é a regência dele? Intransitivo, verbo de ligação. Não estou ouvindo a voz de vocês aí. O áudio aí deve estar. Ah, o Arthur falou assim que é verbo de ligação. Isso. Então, olha só, eu tenho aqui verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, o que, que aparece? Depois do verbo de ligação.
O complemento dele? Isso. O complemento do verbo de ligação, predicativo do sujeito, não é isso? Beleza. Então, olha só. Eu tenho a fórmula, a equação aqui, né? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que está faltando na oração? Tem um verbo de ligação, predicativo do sujeito, está faltando um termo aqui. Qual que é? Tem um verbo de ligação, tem o predicativo do sujeito. Qual que está faltando? Um conectivo, um objeto, não sei. O sujeito. Ah, O predicativo do sujeito não se refere ao sujeito? Ele não apareceu na oração 1, tá vendo? mas Se aí não nesse apare... caso ele não tá oculto, não? Sujeito Não, oculto? não, ele não está oculto, não. Ele está expresso na oração 2. Quando ele não aparece, o que não aparecer na 1, vai aparecer na 2. Ah, tá, entendi. Se você inverter a ordem, olha só, vai ficar mais fácil enxergar, ó. Isso é importante. Isso é importante. Qual que é o sujeito do é? Não tem. Tem aqui, ó. Ao isso. Ah, tá. Nossa, eu sou muito boa em português, né? Meu Deus. Não não preocupa não, não é ser bom ou ruim. É porque da parte da gramática, essa é a matéria mais difícil mesmo, entendeu? É porque exige análise, né? Você tem que analisar. Então, olha só. O sujeito é o termo que concorda com o verbo. Ó. Isso é importante. O sujeito é isso. Tá bom? Então, tem sujeito, verbo de ligação, mais o quê? O importante, predicativo do sujeito. Entendeu a estrutura? Entendi, professor. Então, olha só. O isso não exerce a função do sujeito? Uhum. Então, olha só. Raciocínio lógico. Ó. O isso, eu substituí o isso pela oração 2. Não foi isso que eu fiz? Foi. Então, olha só. Se o isso ele é sujeito, logo, a oração 2 vai ser o quê? Se o isso é sujeito. Predicativo do sujeito. Não, não. Ó, acompanha meu raciocínio. Se o isso, ele é igual a sujeito. A oração 2, eu não substituí um pelo outro, só para facilitar? Sim. Se o isso é sujeito, logo a oração 2 vai ser o quê? Aqui é igual. Estou substituindo um pelo outro, só para facilitar. Vai ser sujeito. Entendeu o raciocínio que eu fiz? Vou retomar. As orações substantivas, para facilitar a análise, você substitui as orações substantivas pelo pronome isso. Tá? Nós analisamos que o isso está exercendo a função do sujeito. Então,
se a oração 2 é igual a isso e o isso é sujeito, logo a oração 2 vai ser o quê? Sujeito. Ou seja, é só você mudar a ordem. Ter humildade em um cenário totalmente inédito no mundo é importante. Então, essa oração 2 aqui, ela é sujeito da oração 1. Entendi, agora entendi. Ficou claro? Ficou Então, claro. olha só. Chegamos, nela tem a resposta, ó. Então, na letra A, eu tenho uma oração principal? Tenho. Se a 2 é subordinada, a 1 vai ser o quê? Principal. Eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada substantiva que exerce a função do sujeito? Tem. Então, já achamos a resposta. É a letra A. Entendi. Entendeu? Uhum. Porque, na verdade, essa matéria da teoria da gramática é a mais difícil. Por que ela é mais difícil? Porque ela exige o quê? Você tem que... É como se fosse matemática. Você resolver um problema matemático, tem um método, né? Ah, resolve que está em parênteses e tal. Você tem que ir por partes. Aqui é a mesma coisa. E também tem dependência de outras matérias, né? Você tem que saber o que é cada coisa para você conseguir analisar certinho. Isso, exatamente. Né? Porque é por isso que nós começamos pela a matéria lá, regência verbal, lembra? Lembro. Que ela é importante aqui. A regência nominal é importante aqui. Né? Então, tem outros conhecimentos, né? Porque isso, em qualquer matéria, seja no português, na matemática, na química, todo conhecimento é um edifício, é uma construção. Então, você tem, por exemplo, a matemática. Começa pelas operações básicas, né? Soma, multiplicação, divisão, operações básicas. Então, quer dizer, você tem que saber o básico para você saber as matérias que vêm derivadas daquele conhecimento básico. É acumulativo, né? Cumulativo. Todo O conhecimento, Arthur falou assim. Ai, desculpa, pode falar. todo conhecimento ele é cumulativo, né? Sim. O Arthur falou assim: para mim, a frase principal era: é importante ter humildade. O que ele falou? Que a oração principal para ele era: é importante ter humildade. Ele achou que a oração principal era a parte: é importante ter humildade. Não, mas aí, Arthur, por isso a importância do método. O é verbo. Então eu tenho uma oração. Ter é outra oração. Eu tenho que separar. Então vocês não. É aquilo que eu falei, né? Vou escrever aqui, ó. Tem que seguir o método, né? A palavra método, aliás, é o seguinte: o conhecimento científico ele se diferencia das outras formas de conhecimento em função de quê? Porque na ciência se emprega o quê? O método científico. Na análise, você tem o método. Então, primeiro você tem que identificar os verbos. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir analisar. 2, identificar os conectivos que tiverem ligando orações. 3, separar as orações. Olha só, Arthur. Quando você falou aí, você misturou. Você misturou as orações. Aí não tem como você analisar. Tá? E você vai separar onde começar o conectivo, começa uma oração.
Ele entendeu aí? Ele falou que entendeu. Ah, tá. Tem mais alguma? Eu tinha pedido a 5 também. Ah, tá. Então, vamos ver o número 5 aqui. Número 5. No trecho, novos dados coletados e modelos feitos mostram que parará, o conectivo que destacado introduz uma oração subordinada. Então, vamos seguindo o método. Né? Quais são os verbos? Mostram. Então, ó, o que mais? Criada, né? Verbo. Verbo. Tem outra aqui, ó. Verbo. Verbo. Olha o tanto de verbo. Tá vendo? Conectivo. O enunciado já até falou aqui, né? Vamos usar outra cor aqui. Conectivo. Conectivo está aqui, ó. Opa. Só apagar aqui que... Ah, tá. Conectivo está aqui. Bom, identifiquei os verbos, conectivo, separei. Vamos usar outra cor aqui. Para separar. Tá o vermelho. Tá? Ó. Ah, esqueci desse conectivo aqui, né? Novos dados coletados. Beleza. Mas a questão aqui pede para a gente analisar o conectivo, né? O quê? Que conectivo que é esse? Que conectivo que é esse? Integrante? Isso. É uma conjunção integrante. Ó, só pelo conectivo, por isso que eu falei para vocês, a chave dessa matéria é estudar os conectivos. Só por saber que é conjunção integrante, ela vai iniciar oração subordinada substantiva. Tá? Eu já sei, ó, que ela vai ser oração subordinada, no enunciado falou que ela é subordinada, substantiva. Então, isso me ajuda muito. Por exemplo, às vezes, quando vocês vão fazer prova aí, é um concurso, né? Isso aqui são questões de concurso. Só de saber a espécie de conectivo, eu já sei metade da resposta. Bom, aí tá falando qual espécie, tá vendo? Mas eu já ia descartar o quê? A questão A fala substantivo, a B substantivo. Eu
Se eu sei que conjunção integrante introduz oração substantiva, eu já ia descartar essa aqui, ó. Não pode ser. Né? Agora eu fico com 3 opções. 3 opções. E aí, o que eu tenho que fazer? Para saber o resto da resposta, né? Então, se essa aqui é subordinada, a anterior mostram, novos dados mostram. Essa aqui vai ser a oração principal. Então, eu tenho que analisar. Né? Mostram. Qual que é o sujeito de mostram? Aí eu tenho que analisar a principal, né? É novos dados e modelos, né? Mostram. Beleza. Então, tem o sujeito mais o verbo mostram. O verbo mostram, qual que é a regência dele? A importância da regência, né, que nós estudamos. Novos dados e modelos mostram. Esse verbo é o quê? Intransitivo, transitivo direto? O que ele é? Acho que ele é transitivo direto. Isso. VTD. Tá faltando o quê? Se o verbo é transitivo direto, qual que é o complemento dele? Objeto direto? Isso. Então, já sei a resposta. Tá faltando o objeto direto. Ele não está na oração principal, ele está na subordinada. Completei a resposta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então vai ser letra D. Ficou claro? Entendi. Eu até acertei, eu tinha marcado essa. Ah, ótimo. Eu acho que é isso. Ninguém mandou mais nada no chat? Mandou não, né? Não. Ah, então tá bom. Então eu vou fechar aqui a compartilhamento de tela. Questão C, alguma dúvida? Não. Pelo menos eu não tive, não. Eu estou colocando essas questões, tá vendo? O estudo das conjunções. Por quê? Vocês vão, com isso, conseguir identificar mais fácil. E isso é importante também, como eu já falei, né? No caso da produção de texto, a coesão textual. A coesão textual depende do emprego dos conectivos. Né? Então, vou tirar aqui compartilhamento. Voltar. Então, vou parar a gravação, tá bom, gente? Beleza. Parei.